Boa tarde. Para o plano de aula de língua inglesa do PSS, eu escolhi pegar um lesson plan que eu já utilizo dando as minhas aulas já, né? E é o lesson plan que eu escolhi as question words. No caso, pensando para adolescentes e pensando em utilizar as question words já num primeiro dia de aula ou até mesmo como uma primeira semana de aula, que eu vou utilizar ele com quadrinhos. Também eu vou utilizar a question words para a gente saber o que são essas question words, para que elas servem, e também, no caso, utilizar a question words para conhecer um pouco mais o aluno. Ou seja, então os objetivos da aula é desenvolver tanto a escrita dele, a leitura e também o vocabulário dele com as question words. Então, no caso, como essa aula está sendo uma prática online, eu vou estar acompanhando aqui, né? Mas no plano de aula vai ter todas as questões e vai ter os quadrinhos, vai ter tudo para vocês conseguirem acompanharem juntos. A primeira parte eu trago já o que são as question words, né? Question words, elas são questões de perguntas, né? Literalmente. Ou seja, elas são utilizadas para você perguntar alguma coisa e você conseguir entender e descobrir alguma coisa sobre a pessoa, sobre o lugar, quem que é a pessoa, o que ela fez, por quê. Então, aqui no apêndice, eu trouxe algumas question words, que vai ser as que eu vou utilizar, que é o what. Os alunos, eles vão estar repetindo comigo, né? What, when, why, with, who, how, whose and whom. Então, o que é o what? Vamos uma por uma. O what, ele está perguntando para um tipo de informação, como vocês podem estar acompanhando, certo, alunos? E para um tipo de informação, ela pode ser um tipo de informação específica também. Por exemplo, what is your name? Qual que é o seu nome? Aqui eu estou querendo saber qual que é o seu nome. What is your name? E se eu perguntar assim, what is an oak? A tree or a plant? Então, né, eu estou perguntando o que é uma oak? Ela é uma árvore ou ela é uma planta, né, uma flor? Então, é bem interessante, né, pensar nisso do carvalho, né? Ela é tipo uma árvore em si ou apenas uma planta? Ok. Então, agora indo para a segunda question word. When. When a gente sempre especifica de quando, né? Ou seja, time, day, year, and etc. Ou seja, a gente pergunta sobre tempo, né? When, quando, né? Pode ser o dia específico, a hora específica, o ano específico. Por exemplo, when were you born? Quando você nasceu? Outra pergunta. When are you coming? Today or tomorrow? Quando que você vai vir? Hoje ou amanhã? Agora para o próximo. Why? Why a gente está perguntando o porquê, ou seja, é uma razão, uma reason. Why are you so tired? Por que você está tão cansado? Why don't you go to bed? Por que você não vai para a cama, né? Ok? O próximo é o with, que ele é sempre ligado a uma choice, né? Uma escolha. Ou seja, no with você vai te dar a opção de escolher entre duas coisas, ou mais coisas no caso. Por exemplo, we have fruit, tea and green tea. Which would you like? Então, né, a gente tem chá de fruta e aquele chá verde, no caso, né? Você quer o chazinho de fruta ou o chá verde? Qual que você escolhe, né? Which would you like? Qual você gostaria de tomar? Próximo é o who. A gente utiliza o who
como para descobrir uma pessoa ou um nome, né? Descobrir quem fez tal coisa. Who, quem, tem o significado de quem. Por exemplo, aqui acompanhando o apêndice de todo mundo. Who wrote War and Peace? Was it Tolstoy? Quem que escreveu, né? Guerra e Paz? Foi o Tolstoy. Próximo. How? O how a gente utiliza como método de qualidade ou de condição. Então, como, né? Como que foi feito? How do you travel to work? By car? Como que você vai trabalhar para o seu trabalho? É de carro? How was the soup? Como estava a sopa? Ela estava boa? How are you today? Como que você está hoje? Próximo, a gente utiliza o use, que é um de posse, de owner, né? Da pessoa ter. Ou seja, whose is this pen? Is it yours? De quem que é essa caneta? Ela é sua? E por último, desse último das question words que a gente vai ver hoje, é o whom, que ele é utilizado de uma forma formal pra gente, né, conseguir um nome ou uma pessoa. Whom did you see? Quem você viu? Então, né, de uma forma formal. E o who a gente utilizaria já de uma forma mais comum, até mesmo. Ela não deixa de ser formal, mas ela pode ser informal em alguns casos também. E ela é mais comum, por exemplo, who did you see? A mesma frase, né? Mas só troca o who pro who. E no caso, né, de uma forma mais comum, que a gente já utiliza mais. Aqui, eu vou ler com vocês o apêndice da tirinha, né, do Garfield. E depois a gente vai responder algumas questões. Eu vou deixar um tempo para vocês responderem as questões. E depois eu vou, no caso, pegar e corrigir com vocês, com os alunos. Então, nesse momento aqui, durante a aula, eu sempre tiro todas as dúvidas das question words primeiro. Depois eu vou para o apêndice 1, que é o apêndice que tá a tirinha, né? Eu peço para eles lerem, eu leio junto com eles, a gente faz a tradução dela, caso tenha alguma dúvida, sempre com o dicionário do lado, para a gente poder estar conseguindo checar as palavrinhas, aquelas palavras mais difíceis, e também checar essas palavras novas que a gente viu agora, né? Esse vocabulário novo. Então, depois de ter lido já a tirinha, eu não vou ler ela agora, né? Eu vou já para o próximo passo. A gente tem as questões, que é o apêndice 3, que é as questões sobre as tirinhas. Eu vou deixá-las aqui. Na sala de aula a gente faria elas também em sequência, depois do texto. Eu gosto muito de responder uma por uma com os alunos, né? Deixo primeiro um tempinho eles fazendo e depois eu checo com eles e respondo uma por uma. E por último, eu acho interessante ir para o apêndice 4, que eu acho que é um dos mais interessantes de uma primeira semana, uma segunda semana. Primeiro dia de aula mesmo, eu gosto de fazer bastante, que é Who I Am. Ou, né, no caso, Who am I? Quem que eu sou, né? A gente tem umas perguntas pessoais, né, aqui. Eu vou ler o apêndice 4 com vocês. E daí o aluno vai fazendo junto. A gente tem a leitura, eles vão fazendo uma por uma. E eu vou ajudando todos eles. E é bem interessante porque é um apêndice que, no caso, ele conecta muito com o aluno porque é sobre coisas que eles gostam, coisas mais pessoais. Então é super interessante de fazer. Essa question word é muito interessante de ter em sala de aula. Então vamos lá. Aqui tem a primeira. What is your full name? Qual que é o seu nome completo? My name is Jonas Thiago Quase. Por exemplo, aqui é o meu exemplo, né? Daí depois a gente tem o How old are you? Eu vou ensinar eles como respondem, né? Quantos anos vocês têm? Eu vou ensinar como responde. A gente fala I am.
Eu vou colocar o meu exemplo. I am 23 years old. Ok? Daí depois a gente tem where are you from? De onde você vem, né? Who do you live with? Com quem você vive? Com quem você mora? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? What is your favorite movie? Qual que é o seu filme favorito? What is your favorite singer? Qual que é o seu cantor favorito? How tall are you? Qual que é a sua altura? A gente também tem aqui what is your zodiac sign? Qual que é o seu signo do zodíaco? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? What are your expectations about the future? Qual que é as suas expectativas sobre o futuro? What are you afraid of? Do que você tem medo? E por fim, aqui a gente tem a última, né? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, ok? Por fim, depois de responder, a gente tem todo um tempo, né? Eu deixo com eles um paper, que é também com mais outras questões pessoais, para eles colocarem idade, fruta favorita, esporte favorito, enfim, vocês vão poder ver aqui o exemplo, né, que eu coloquei. É bem interessante fazer esse profile, deixar um profile para eles fazerem também em casa, que é isso que eu gostaria muito de deixar para eles fazerem. Ele tem aqui imagens de personagens, né, de pessoas. Dá para você, no caso, vai ter um exercício deles completarem o dessas outras pessoas, né, colorirem, enfim, com todas as informações. É bem interessante deixar ele de tarefa, valendo os pontinhos para esses adolescentes, né, para esses teenagers, e eles trazerem na próxima aula com as dúvidas, né? Então, esse foi o vídeo da primeira fase do PSS de inglês. Eu sou formada em letras e já tô dando aula, acho que desde 2018, se eu não me engano. E eu gosto bastante desse tipo de aula como primeira aula para ter um primeiro encontro com os alunos e também conhecer um pouquinho deles, um pouquinho do íntimo deles, pra gente ter uma conexão, ok? Obrigado and bye bye!